Olá, tudo bem? Eu sou Caroline, coordenadora de Economia Criativa aqui pelo Sebrae Rio, e estou com vocês conduzindo essa conversa hoje com três grandes artistas da música brasileira aqui do nosso estado do Rio, e vão falar um pouquinho para a gente sobre os desafios para a construção e gestão de carreiras na música brasileira. A gente sabe, vocês mais do que a gente sabemos, todos nós, que a economia criativa vem ganhando uma enorme projeção nos dias de hoje, né? Como principalmente aí como uma das economias portadoras de futuro. A criatividade e o capital social são matéria-prima super importantes para gerar um produto diferenciado no mercado. E o Rio, vocação natural do nosso estado, a economia criativa tem uma super representatividade. A gente fala hoje aí de uma indústria com mais de 75 mil pequenos negócios. Só que essas empresas precisam, né, porque são empresas sim, apesar de serem artistas, são também pequenos negócios, precisam sobreviver da sua arte, e eles precisam estar constantemente buscando inovação, buscando novos modelos de negócio, atento aos comportamentos de consumo, aos novos movimentos desse mercado. E esse evento faz todo sentido diante desse cenário, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre como vocês, jovens universitários, podem fazer com que essa paixão pela arte, pela criatividade, pelos setores da economia criativa, possa também ser a sua atividade econômica, né? Quais são esses desafios, quais são as oportunidades que a gente vê hoje se abrindo para que, de fato, vocês, jovens artistas, também consigam fazer com que toda essa paixão seja a profissão que vocês vão escolher no futuro e que vocês já estão, inclusive, estudando para isso. Então, estou aqui com as nossas convidadas, eu vou apresentá-las rapidamente, mas elas terão a oportunidade de falar um pouco para vocês dos projetos profissionais que estão sendo desenvolvidos por elas, e acho que só por aí já vai servir de muita inspiração para vocês, e depois a gente vai conversar um pouco mais com algumas perguntas direcionadas, ok? Vou começar então com a Anita Carvalho. Anita, seja bem-vinda, obrigada aí por aceitar o nosso convite, participando do UniArte, nosso primeiro encontro de empreendedorismo das indústrias criativas. A Anita é mestre em gestão da economia criativa pela ESPM, com formação em música e negócios pela PUC-Rio. É sócia da Music Media Produções, empresa que gerencia carreiras artísticas de Diogo Nogueira, Suricato, Manda e Fernando Rosa. Já teve grandes clientes artistas como Beth Carvalho, Baby do Brasil, Barão Vermelho, dentre outros. E hoje é diretora da Music Rio Academy, uma escola de música do Vivo Rio, e que é super parceira também do Sebrae Rio na execução do nosso projeto ligado ao setor, formando aí novos produtores para o mercado. Anita, mais uma vez, seja bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho o que você hoje vem fazendo profissionalmente aí no setor da música e que possa também inspirar esses jovens aí que vão entrar nesse processo de empreender na música. Olá, gente. Obrigada, Carol, pelas palavras e pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. Quero primeiro parabenizar a organização por esse evento, né? A Carol enumerou ali várias razões pela qual a economia criativa é uma potência especial para o nosso estado, e é muito importante que a gente dê visibilidade para essas oportunidades de mercado para os jovens que estão aí, né, buscando ainda o seu lugar profissional nesse mundo. E eu, quando vou assim em faculdade, dar palestra, dar aula, falar alguma coisa, eu costumo perguntar quem ali já pensou em se tornar um empresário artístico, que é a profissão que eu exerço, né? E poucas pessoas, dificilmente eu via pessoas que levantavam a mão ou que já tinham se visto nessa função. E ao final da minha fala, eu perguntava: e agora? Quem é que se vê nesse lugar? E aí muitas pessoas levantavam a mão. Então, ocorre também uma falta de desconhecimento por falta a respeito de algumas atividades. Então, é muito bom a gente ter oportunidade de falar sobre isso, né?
Eu trabalho com música desde os 16 anos, há 28 anos, mais precisamente. Comecei numa produtora que geria um espaço musical lá em Niterói, a Cantareira. Com 18 anos eu era programadora lá da Cantareira, fazia programação artística de lá. E em 2001, junto com o Afonso Carvalho, meu marido, desde então, e meu sócio, a gente fundou a Música e Mídia Produções, que está aí com 22 anos de mercado, e que no começo a gente trabalhou muito na cena independente, né? O principal artista que a gente cuidou foi o Forró Sacana, que ficou 9 anos no escritório e era uma banda de expoente aqui do Forró Universitário do Rio, foi indicada ao Grammy. E tinha esse nome, mas não tinha nada de sacana, era outra pegada, assim. Lembra? Quem lembra aí? O pessoal está se entregando. Malagueta, né? Ballroom, bons tempos. Então, e em 2005 a gente começou a trabalhar com a Beth Carvalho, que é uma grande cantora, né, da música brasileira, um expoente do samba nacional, e isso deu para a gente um monte de novas oportunidades. E algum tempo depois, em 2006, a gente começou a trabalhar com o Diogo Nogueira. A gente ficou com a Beth há 15 anos até o final da vida dela. Com o Diogo a gente está também há 15, indo para 16. E eu, no auge da nossa produtora, em 2013, eu percebi que eu precisava de mais informação para poder avançar no que eu estava fazendo. Eu precisava aprender mais sobre formas mais tradicionais de se gerir, porque eu via que na indústria da música as decisões eram tomadas muito intuitivamente. E aí, aos 34, eu fui estudar administração na SPM, que era um curso voltado para o mercado do entretenimento, com foco em marketing, que foi muito rico para mim. E tive a oportunidade de emendar no mestrado, onde eu segui pesquisando a atividade de empresariamento artístico. Em 2019, quando eu terminei o mestrado, fundei, junto com o Tiago Amorim e a Bianca Labruna, lá do Vivo Rio, Music Rio Academy, que é uma escola que, em 4 anos de existência, já formou mais de 2.000 alunos, que enche a gente de orgulho, né? Todos na área de mercado da música, em especial mercado do entretenimento. E sou pesquisadora também, né? Assim, publico desde 2017 um relatório sobre o mercado de shows ao vivo e empresariamento artístico. Estou doida para publicar a nova edição, chegar ao final do ano aí, estou doida para ver os dados, né? Porque teve um aquecimento bem forte aí pós-pandemia. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando sobre esse tópico. E posso dar algumas informações, assim, para a gente começar, sobre essa atividade, né? Afinal, o que é um empresário artístico? O que faz o empresário artístico? Eu gosto muito da definição do Alexandre Wesley, da Som Livre, que me deu entrevista para a dissertação do mestrado, em que ele fala que o artista é o CEO da empresa, o empresário é o CEO da empresa artista. Né? Ele é a pessoa responsável pela parte ligada ao negócio envolvido com a sua arte. E aí eu não quero falar do valor simbólico da arte, mas sim do valor econômico. É um negócio, como a Carol falou, né? Só no estado do Rio, uma rede de 75 mil pequenos negócios, que tem um impacto muito capilarizado, porque são pequenos fornecedores, né? Gira uma cadeia muito extensa. A gravação de um clipe, você tem desde o transporte ao catering, aos profissionais especializados no mercado, só para citar um exemplo. Então, o empresário ele vai pensar junto com o artista estrategicamente a carreira dele, vai dirigir a produção executiva dos shows, né? Cuidar do marketing, relacionamento com gravadora, tudo isso é a função do empresário. Existem alguns modelos de negócio vigentes hoje no mercado. Mas antes, uma coisa.
Olha, na minha pesquisa, só 8% dos artistas que responderam disseram que tem um empresário artístico. Olha que oportunidade de mercado incrível. Por isso que eu falo sobre isso nas faculdades como uma oportunidade, porque eu tenho certeza, Vani, quantos artistas têm empresário, Vanessa e Elisa que conhecem? Ontem eu estava num painel com a Fabiane Pereira, lá do Festival Papo de Música, e ela perguntou sobre essa coisa da autogestão, né? Dos artistas em autogestão. E aí o que eu achava disso? Eu falei, bom, eu não conheço nenhum artista que esteja em autogestão por escolha. Conheço artistas que estão em autogestão por necessidade. Mas eu não conheço nenhum artista que se dissesse, olha, cuida agora só da sua música e deixa que eu vou cuidar de todo o resto, que ele não ficaria feliz. Até mais dados da minha pesquisa. O índice de satisfação com a própria carreira do artista que tem um empresário é maior do que o artista que não tem. Além do faturamento e número de shows do artista que tem um empresário ser também maior do que o artista que não tem. Então, é um equívoco, às vezes, o artista pensar no empresário como alguém que tira um pedaço da receita, né? Que fica com percentual. Ele tem que ser visto como alguém que vai potencializar aquele negócio, justamente porque vai ser alguém que vai estar trabalhando focado na monetização, na geração de receita para aquele negócio poder girar. Então, essa atividade, que é uma atividade um pouco, né, estigmatizada, vamos dizer assim, afinal, quem aqui assistiu os últimos filmes aí que falam sobre biografias, o filme do Elvis, o filme do Elton John, do Queen. Vamos lá, quem era o vilão em todos esses filmes? Era o empresário ou a empresária. E quando a gente vê notícia, né, no jornal, alguma coisa sobre empresário, é sempre de briga com o artista, roubou, não roubou, e são sempre notícias muito negativas. Mas não, na verdade, assim, é uma atividade que precisa se profissionalizar muito, muitas vezes ela ainda é exercida por um parente, por uma pessoa próxima, mas o fato é que ela é fundamental, sabe? E aí eu costumo dizer também para bandas, pessoas que estão começando e tal, e que me pedem dica, a primeira dica que eu dou é, cara, você está montando a sua banda, você não está procurando um baterista? Pô, você tem que procurar alguém para produção, para empresariar, para cuidar do business também. Isso tem que ser visto tão essencial como um músico. E aí, assim, encontra alguém que está começando, não precisa pensar em ter um escritório, um empresário grande no começo, sabe? Encontra alguém que vai crescer com você, que acima de tudo, eu acho que quando também me perguntam, né, como escolher um empresário, cara, eu acho que o melhor empresário é aquele que brilha muito os olhos dele para o seu trabalho, que veste a sua camisa, porque é ele que vai vender, que vai fazer o pitching todo dia do que vai ser apresentado ali artisticamente por você, né? É ele que vai dar uma embalagem mais comercial para isso. Então, enfim, essa é a minha área de pesquisa. Eu ministro cursos nessa área, né? O Imersão em Music Business lá do Vivo Rio tá na 18ª turma já, foram mais de 500 alunos formados, o que me dá muito orgulho. E sigo aí nessa militância para dar visibilidade para essa atividade que, além de ser fundamental para a cadeia e para a gestão de carreiras, que é o tópico do nosso papo hoje, ainda além disso, é um campo com muitas oportunidades. Anita, super obrigada. Acho que a gente daqui a pouco vai voltar a conversar. Você vai falar mais um pouquinho para a gente aí sobre uns pontos aqui que eu já selecionei. E eu acho que essa sua fala foi muito importante até para a gente começar a falar, né, dentro da música, quais são as oportunidades de empreender, né? Não necessariamente ser só o cantor ou ser só o compositor, o produtor, mas o quanto o empresário
né? Fazer esse agenciamento artístico também é importante e faz parte aí dessa cadeia. Então, acho que essa sua fala inicial, trazendo dados, acima de tudo, da sua pesquisa, foi super importante, porque já deu aí uma noção do quanto de espaço, né, existe disponível para empreender nessa área, você buscando nichos específicos, né? E falando em nicho específico, eu queria apresentar agora a Vanessa Damasco. Vanessa, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite também, por estar aqui hoje. Eu acho que a sua participação é fundamental nessa mesa. A Vanessa, ela atua hoje na Fundição desculpem, até gaguejei. Ela atua hoje na Fundição Progresso, né, como CEO do projeto Estúdio Funk, um projeto super potente que ela, como ninguém, vai explicar para vocês como funciona, mas principalmente por fazer aí dessa nossa vocação criativa aqui do Rio, que é o funk carioca, né, que seja um negócio para esses compositores, para esses artistas tão potentes. Vanessa, obrigada por estar aqui e queria que você falasse um pouquinho sobre você e sobre esse projeto aí super potente que merece que a gente fale sempre dele. Obrigada. Quero agradecer aí o convite da Unirio com a Vera e fiquei super feliz em saber que estaria nessa mesa aqui com a Anitta, que já é minha amiga, com a Elisa, que já conheço o seu trabalho também, Elisa, e com a Carol, que é parceira, já trocamos várias ideias aí, vamos trocar muito mais, que sempre tem coisa para a gente fazer também com vocês aí no Sebrae, então é um prazer estar aqui com vocês. E foi muito bom começar com a Anitta, que a Anitta também tem uma didática, me colocou no lugar aqui, porque eu sou muito caótica, gente, eu vivo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e o Estúdio Funk é um pouco isso também, né? É trazer esse dia a dia, que hoje, na contemporaneidade, a questão do tempo, inclusive para o artista e para a criação, ela é muito intensa, né? São muitas coisas que a gente tem que fazer. Além do mais, um artista iniciante também precisa ter uma fonte de renda, às vezes demora para a arte gerar essa renda e cobrir os custos desse investimento também, porque fazer isso cada tempo é um custo, né? Gravar, mixar, comprar um equipamento adequado, montar o seu estúdio, alugar um estúdio, ou mesmo com as parcerias, você tem o custo do ônibus, do trem, do metrô, para ir, para voltar, a água que bebe. Então, assim, tudo é um custo, né? Então, tudo também é um investimento muito grande dos criadores e artistas que acreditam no seu trabalho aí para se dedicar a ele e começar a entender o mercado até conseguir estar atuando, né, de verdade aí com o que se deseja. Aí, nesse sentido, o Estúdio Funk, ele é um programa de residência artística. E o que a gente busca nessa residência artística, né? Oferecer, na verdade, essa grandes núcleos de conhecimentos, né? Que o artista precisa ter para conseguir voltar para o mercado e se posicionar, né? Entender o que ele tem que fazer e seguir um pouco mais focado. Então, eu vou falar um pouco de como funciona, porque eu acho que aí nessas linhas de atuação do Estúdio Funk tem todas as dicas que a gente tem que dar também, né, para essa formação para o mercado. Claro que tem muitas outras coisas que podem ser agregadas, mas a gente desenvolveu o nosso programa em 3 linhas temáticas. Durante 10 semanas, você vai, todos os dias, ter aulas, né, que mesclam a linha de mercado e carreira, uma linha de aprimoramento artístico e uma linha de desenvolvimento criativo. Então, mercado e carreira, você precisa aprender a trabalhar. Aprimoramento artístico, você não pode perder de afinar o seu dom, né, o seu talento, e criar aí uma perfeição também, seja, mesmo que você não queira atingir a perfeição, você tem que entender e chegar na perfeição do que você quer oferecer também para o seu público com o seu material artístico. E o desenvolvimento criativo, mas como é que eu vou fazer isso? Porque uma coisa é treinar, chegar no tom de voz, chegar no instrumento, a outra coisa é
vai criar uma música, vai cantar, vai fazer a parceria, vai fazer essa mágica aí acontecer, né? Cada passo é um passo. No mercado e carreira, a gente tem algumas disciplinas, né? E eu vou falar algumas delas, porque todas elas vão reunir aí essa gama de conhecimentos. Então, direitos autorais, aprender como registrar a sua obra. Você não precisa fazer tudo isso, mas você saber o que tange a sua carreira, o que tange o seu material, por onde ele está circulando, como está circulando, quem cuida disso, se você precisar olhar um documento e entender esse documento, tudo isso é muito importante para o artista, porque todo esse material é um material que ele está produzindo, né? Então, como é que se registra uma obra? Como é que se ganha dinheiro de direitos autorais? Precisa ralar muito para girar a música, para esse dinheiro chegar lá na outra ponta. Então, que caminho é esse até eu alcançar esse lugar? Como é que você assina um contrato? Tem que ler, tem que entender o que está assinando, tem que cumprir esse contrato, tem que encerrar esse contrato, como é que você trabalha os seus orçamentos, a Anitta falou sobre isso, né? Os custos de tudo que tem que pagar. Entrar numa casa de show, como funciona uma casa de show? Né? Ali tem custos também, você não entra ali e está todo mundo esperando você fazer o seu show. Você vai entrar em planilha até chegar na hora do show, né? Não que o artista precise, mas ele tem que ter noção, senão vira quem? O empresário vilão. Né? Às vezes o empresário sai de vilão porque o artista não sabe ler um orçamento. Então ele precisa ter noção disso se ele quiser também conseguir ter pares aí e confiar nos seus pares e trabalhar melhor com todas as pessoas e entender o seu desenvolvimento. Bom, como é que se realiza uma venda de show? Como é que o artista pode se posicionar como marca para o mercado? Como funcionam os algoritmos? O impulsionamento online, como é que ele cresce, como é que funciona um lançamento de uma música, o que precisa para esse lançamento, toda a produção de imagem, não é só documento, registro de obra, ISRC, é um monte de outras coisas que você precisa ir pegando tanto na parte jurídica, aí, né, organizacional, e na parte de imagem, que é o seu posicionamento a cada obra, e que isso vai juntar uma série de outros trabalhos aí, como os designers, fotógrafos, moda e tudo mais. Indo para o aprimoramento artístico, que é uma outra linha que a gente atua no estúdio funk, aí é a gente conseguir voltar para si mesmo e não perder esse aprimoramento constante que um artista precisa ter, né? Com a sua criatividade, com o seu talento, com a sua potencialidade do que ele pode oferecer, porque, na verdade, é isso que está movendo. E desenvolvimento criativo é aquela mágica, né? Agora, como é que acontece isso tudo, né? Eu tenho um dom, como é que eu faço? Você escreve o que você canta? Você tem parceiros que escrevem? Quando você escreve, você conversa com quem? Você lê com quem? Quem são os seus parceiros? Quem é que mixa, masteriza a sua música? É o mais barato? É o que está na sua frente? É o amigo do amigo? Como é que você consegue começar a criar esses elos que são estéticos também, né? Que precisam estar aí entendendo qual é a tua proposta artística para ajudar você a traduzir isso da melhor forma, ou você aprende a fazer tudo, né? Que não é fácil, porque produzir o próprio material, tem muitos artistas aí que são incríveis e que têm esse potencial, mas eles também não dispensam as suas parcerias e também tudo é muita coisa, mas a gente está num mercado que com a contemporaneidade, ele é muito transversal, né? Então, muita gente acaba fazendo tudo, mas isso também não é fácil, né? Então, a gente chega aí num lugar com o desenvolvimento criativo que eu acho que o principal é a gente começar a expandir o nosso relacionamento em todas as áreas e nas parcerias, encontrar os amigos produtores que tenham um pé para empresariar, então vou puxar aí pela fala da Anitta também, é super importante, vai te aliviar
de uma série de funções que a gente falou, que são importantes, que você conheça, para que, inclusive, você possa, como eu disse antes, dialogar com o seu empresário e poder ajudar ele a conduzir as coisas do jeito que você também deseja, porque é um misto, né? Ele vai agregar ideias, você aprender a ouvir, aprender, porque tem artistas, às vezes, que também quer tudo do seu jeito e aí não consegue ouvir o outro, né? Então, acho que essa gentileza, essa parte do diálogo também, de ouvir as ideias, de saber cruzar o seu trabalho com os trabalhos das pessoas, ele otimiza muitas relações, aí gera novas oportunidades, né? E te alivia de demandas. E eu acho que o poder do coletivo é muito grande, né? Então, isso acaba gerando trabalho para muito mais gente, arrecadação para muito mais pessoas também. E eu também estou nessa onda do coletivo, gente, que eu estou trabalhando com 150 artistas, então é um coletivaço, assim, é uma loucura. E tenho refletido bastante sobre isso, né? O máximo que a gente, dentro desse coletivo, consiga cruzar, se unir, é uma explosão assim de oportunidade e criatividade que eu vejo também. Mas eu acho que... Eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que eu já dei uma volta aqui. Foi ótimo, Vanessa. Sempre bom te ouvir, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar também com algumas perguntas aí, algumas coisas que a gente quer muito que você compartilhe, tanto no olhar da Fundição, né, que é uma casa super tradicional para a gente aqui no Rio e que tem toda uma história aí, né, e muita experiência para compartilhar, como pelo Estúdio Funk, que é esse projeto tão potente, com quem a gente está conversando aqui hoje, que é quem está iniciando, os jovens que querem começar nessa carreira, né? E eu participei de algumas conversas lá no Estúdio Funk que a gente já fez, e você fala muito isso, né? O artista que só canta, que só dança, que também é gestor do seu negócio, né? Então, ter esse olhar aí mais completo da carreira. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, Anita, enquanto eu passo para a Elisa, vou passar para a Elisa na sequência, mas eu queria aproveitar que você trouxe uma questão muito do aquecimento pós-pandemia, né? E aí você deixou uma sementinha aí de curiosidade, digamos assim, para a gente falar um pouco como é que está esse mercado, né? A gente já via que a música vinha sofrendo muito modificações no comportamento de consumo, né? Pela digitalização, pela chegada do streaming, enfim, e com a pandemia mais ainda. Mas você trouxe essa informação de forma muito empolgada, e eu confesso que eu fiquei muito curiosa, queria que você adiantasse para a gente, assim, o que você está vendo no aquecimento desse setor aí pós-pandemia? Olha, para o mercado da música, em especial o mercado fonográfico, né? A pandemia trouxe números muito positivos, não em função da pandemia em si, mas, obviamente, ninguém quer aqui falar bem da pandemia. Mas, de fato, em 2020, em 2021, o mercado brasileiro cresceu 17,5%, no ano passado, depois cresceu 32,5%, então um crescimento muito expressivo. Claro que o mercado de shows ao vivo, pela minha pesquisa, de 2017 para 2019, teve uma de 2019 para 2021, teve uma queda de 45%, o que é muito explicável, mas pela minha própria atuação, né, como empresária, a gente percebe que houve um aumento muito grande da demanda, né? A gente, com o Diogo Nogueira, hoje faz de 18 a 22 shows por mês, que é bastante a mais do que a gente fazia antes da pandemia. Na verdade, uma demanda reprimida por esse contato, e que pressionou, inclusive, preços de cachês, preços de fornecedores, preços de... A gente começou a ter falta, inclusive, de fornecedores para atender, né? A Vanessa, acho que sabe, também está concordando ali, né? Ônibus leito, particularmente, uma dificuldade, tem poucos fornecedores.
Então, eu vou, no início do ano, soltar a pesquisa, vou contar com a ajuda da Vanessa para divulgar também, aquela pesquisa que o pessoal já conhece, que eu já estou rodando há um tempo, e assim que tiver os dados levantados ali para fevereiro, março, a gente já está publicando aí o resultado, mas sem dúvida nenhuma a gente vai ter um crescimento muito expressivo. Eu chutaria que a gente vai superar o patamar de 1,75 bilhão que eu identifiquei na primeira pesquisa. Entendeu? Assim, a gente saiu de 1,75 para 790 milhões em 2021, uma queda de 45%. Eu acredito que a gente vai superar não só o que a gente perdeu, mas ainda vai ganhar em cima desse ano. Muito bom. Então, sinais aí positivos pela frente, né, de que o setor crescendo assim, a indústria crescendo assim, as oportunidades vêm junto, né? Obrigada, Anita, por trazer esses dados aí. Acho que é sempre bom, né, a gente trazer também toda a experiência de vocês enquanto profissional, enquanto pessoal de início de carreira, mas trazer esses dados econômicos para quem está começando é fundamental para gerar segurança, né? É tão difícil começar empreendendo, são tantas inseguranças, e se a gente já tem esses dados econômicos aí disponíveis, é muito mais fácil para a gente se planejar e se organizar, pelo menos para mitigar aí os riscos, né? Elisa, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está super feliz de você estar aqui. A Elisa é criadora e CEO da Peneira Musical, uma empresa de impacto social que promove a música de pessoas periféricas, sobretudo pretas, LGBTQIAP+, mulheres e pessoas 50+, com o objetivo de construir carreiras sustentáveis. Acho que não preciso nem falar muito mais, ela vai se apresentar, mas é uma potência, além de ser uma cantora com uma voz, agora vocês vão se deliciar aqui enquanto ela fala, também com a voz. Vou pedir para ela dar uma canjinha no final, já se preparar aí, porque vale a pena. Mas também o projeto dela está disponível no Spotify, né, Elisa? O Glow, ela vai falar sobre isso. Mas obrigada por você estar aqui com a gente. Queria que você compartilhasse um pouco com quem está começando, como você também começou. Bacana, Carol. Prazer estar aqui com você, com as meninas, Anita e Vanessa. Conheço e admiro muito as duas. A Anita, em especial, é fundamental, ela sabe disso, né? Ela contribuiu muito e contribui diariamente para a minha construção profissional, na minha carreira e também na Peneira, né? A gente troca bastante figurinha e a gente está sempre se unindo para construir coisas, fora os saraus. Mas é muito importante a gente ter espaços como esses, né? Agradeço demais a oportunidade. Parabéns pela realização do evento, Unirio e todo mundo que ajudou a construir essa mesa de debate, né? Porque, como a Anita falou, cultura também gera receita e também movimenta a economia, e a gente precisa cada vez afastar esse estigma, né, que faz muitas pessoas não se desenvolverem na arte porque ouvem seus familiares e amigos desdenhando, dizendo assim, nossa, mas vai ser artista, você trabalha com o quê? Mas como que você ganha dinheiro? Né? E eu acho que cada vez mais a gente vê, principalmente falando, né, da minha prática diária, tenho certeza que vocês percebem isso diariamente também, o crescimento e o avanço de pessoas periféricas no mercado, né? Tá mais fácil entrar. Não que a entrada seja facilitada, não é isso que eu quero dizer, mas hoje a gente consegue olhar, então é como se a gente tivesse parado de ouvir só os parentes dizendo não faça isso, a arte não dá dinheiro e tal. Então hoje a gente, né, a própria internet, né, o avanço da tecnologia faz com que alguma informação chegue nas pessoas e essa informação é suficiente para pessoas que, como costumam dizer, saem do nada, consigam aspirar a uma carreira artística e se desenvolver e desenvolver suas potências, que são... A gente é de um país que, né, que já importou tantos artistas, tantos talentos, e muitos deles periféricos e de origens né, desfavorecidas economicamente. Então, a gente sabe quanto temos
muitas possibilidades ainda, né? Temos muito que evoluir, mas eu sei que estamos no caminho. Eu acho que a peneira surge também dessa necessidade, né? E dessa percepção. Não sei se hoje seria possível ter um negócio como o meu se não fosse viável esse caminho de construção de carreiras sustentáveis para artistas que estão muito no início de carreira e que precisam trabalhar e deixar esses empregos extras, né? Como eu estava falando, que as pessoas falam muito, que é um dos primeiros objetivos, né? Uma das premissas da peneira musical é fazer com que os artistas se estruturem para abandonar esses empregos que eles têm que ter fora da carreira artística para que eles possam, de fato, se dedicar a essas carreiras. Eu comecei minha carreira como cantora e compositora, então, a princípio, na música, esse seria o meu caminho, mas uma vez empreendedora e pessoas que eu fui encontrando no caminho, como a Anitta, que eu mencionei aqui, me fez, né, o conhecimento, a troca, tudo isso vai nos possibilitando enxergar e nos enxergar de outra maneira, né? Eu estava falando da Anitta, que foi isso mesmo que ela fez quando a gente fez um treinamento, uma construção, um planejamento de carreira. Chegou num determinado momento que eu abandonei, eu fui botar em prática tudo que a gente tinha conversado, porque é importante quando o artista se percebe potente, né? E quando a pessoa se percebe potente, criadora, e já com muitos recursos e tal. Então, a peneira surge muito dessa percepção. A peneira musical vem do nome que eu fui atleta, né? Então, eu fui atleta, jogadora de vôlei. Então, essa coisa da peneira é uma brincadeira com esse meu histórico de atleta. Cheguei a jogar profissionalmente e tal. Então, e a peneira musical, né, que já puxa uma ideia de uma curadoria, de que tem um diferencial ali, que não é uma coisa no sentido de eliminar possibilidades, mas de dar uma atenção para os verdadeiros talentos e para quem precisa de fato de oportunidades e de peneiras assim com qualidade, né? Então, a Peneira hoje é uma empresa, como eu falei, e como a Caroline falou no início, de impacto social, que trabalha com diversos artistas periféricos, mas não só, né? A gente tem artistas 50 mais, pessoas LGBTs, das mais variadas letras da sigla, né? A gente tem lésbicas, gays, pessoas trans, pessoas não binárias e que também são pessoas trans, né? E a gente vem construindo um caminho muito bonito. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem, em média, 5 milhões de streams mensais, né? Juntando todos os nossos artistas. Isso é um dado que mostra que a arte periférica importa, tem mercado, tem ouvinte, existe uma demanda, as pessoas estão interessadas em ouvir o que a gente está construindo, e eu acho que isso que eu também quero deixar de estímulo, né, assim, para quem está assistindo aqui, para acreditar, porque muitas vezes os artistas pensam que eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, não vou fazer porque quem é que quer ouvir, né? Não é possível, isso não deve ser tão bom, sabe? Então, a gente, diariamente na peneira, a gente constrói uma rotina de muita negociação com os artistas, sabe? De fazer eles entenderem as suas potências, e a gente busca caminho, a gente tem uma estrutura com designer, a gente faz os clipes, a gente orienta com relação à produção, a gente busca parcerias com estúdios. Estou aqui, inclusive, num estúdio agora, que é nosso parceiro em concert, que ajuda a gente a produzir e entregar melhor os trabalhos, porque a gente também entende quando a gente trabalha com pessoas periféricas e pessoas muitas vezes menos assistidas, né, e sem possibilidades financeiras de realizar seus projetos, as parcerias são fundamentais para que os projetos de fato aconteçam. Então, a gente trabalha para mostrar para o artista que ele tem uma estrutura, que ele não está mais sozinho, que agora ele tem uma equipe pensando marketing e cuidando da carreira, para que ele tenha um desenvolvimento artístico, porque como vocês estavam falando, não lembro de quem foi a fala, mas acredito que todas concordem, essa coisa transversal da gente fazer tudo, às vezes faz a gente não fazer tudo tão bem, né? A gente sabe que a gente tem capacidade de realizar, mas ter que fazer tudo,
acaba tirando o artista, muitas vezes, do foco principal, que é a arte dele. E aí a gente começa a ver dificuldades de composição, uma entrega que não condiz com o que a gente sabe que a pessoa pode render. Então, é muito importante que hoje a estrutura que a Peneira oferece permite que os artistas se desenvolvam na sua arte e que mandem o trabalho para a gente e as ideias para a gente, que a gente ajuda a tocar, porque fazer tudo sozinha eu fiz durante muitos anos e sei que é muito difícil, e acabei desenvolvendo e chegando até a Peneira por conta dessa veia empreendedora, que também não é todo mundo que precisa ter, né? Eu acho que o artista, como vocês falaram, ele precisa se aprofundar, estudar, conhecer, entender de mercado, mas realmente ele não precisa fazer absolutamente tudo. Ele pode sim ter uma empresária, um empresário, alguém para gerir essa carreira, para ser esse CEO da empresa, como a Anitta falou. E é isso, os desafios são muitos, né? Trabalhar com diversidade, né? Que é o que a Peneira trabalha, com artistas diversos. A gente sabe, às vezes tem artistas que me ligam e falam, não, eu estou tendo que sair de casa porque eu sofri transfobia, não dá mais para morar aqui onde eu moro, eu preciso que você me ajude. E às vezes a gente tem que correr, arrumar um hotel, um abrigo, qualquer coisa para acolher as pessoas que a gente sabe que a gente está trabalhando com artistas que têm essa vulnerabilidade mesmo, né? A sociedade não está pronta para lidar com a diversidade que é real, que está aí. Então, além de todos os desafios que a gente encontra enquanto uma empresa num país que não prioriza a cultura, né? Com todas essas dificuldades, os últimos anos foram terríveis com relação a isso, principalmente. Então, a gente sabe que, além desses desafios que já são comuns a todos nós que trabalhamos nesse mercado da criatividade, né? Acaba que, no caso da Peneira, fica potencializado porque a gente também tem esses recortes, essas outras questões que nos atravancam muito, mas que a gente vai contornando e a gente vai se estruturando e a gente vai entendendo cada vez mais as melhores formas de lidar e sair dessas situações quando elas surgem. Então, cada vez a gente está mais esperta nisso. Então, isso, é muita vivência, é muito dia a dia, a gente tem um contato direto com os artistas e a gente está realmente construindo essas carreiras sustentáveis e dando esse suporte para que eles se desenvolvam. E é isso, eu tenho que deixar uma mensagem para os artistas que estão aqui assistindo, ou para os profissionais que desejam empreender nesse mercado e tal. É isso, se capacitem, assista eventos, participem de eventos como esse, a informação está aí. Às vezes ela tem uma dificuldade de chegar, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas a informação está aí, por que as pessoas não acham? Porque a gente também tem que criar os caminhos para que essas informações cheguem nas pessoas, né? Então, tenho certeza que esse evento aqui cumpre esse papel, né? E é isso, a gente tem que seguir fazendo a nossa parte, né, para contornar as questões difíceis, né, do nosso país e da nossa cultura e desse mercado criativo que ainda é muito desacreditado e que a gente que está dentro sabe a potência que é, né? Acho que é isso. Elisa, muito obrigada. Eu acho que a Peneira Musical, né, por todo esse propósito social que vocês têm, além de gerir carreiras, vocês cuidam de pessoas, né? E isso é muito importante. Eu acho que hoje a gente vive um momento, né, que as pessoas são muito importantes e a gente percebeu isso muito em função da pandemia e que mesmo com toda a inteligência artificial, todas as tecnologias, a gente está falando de pessoas e que a gente precisa ter uma atenção especial para isso, principalmente para quem vive, né, nessa margem, no sentido de grupos menores, vulneráveis, diversos e que precisam aí ter e que merecem, né, o mesmo espaço aí. Enfim, acho que são umas questões super importantes da Peneira Musical e que você compartilhou muito aqui com a gente. Daqui a pouco você volta para falar um pouquinho mais, tá? Beleza. Bom, gente, agora, né, eu falei para vocês que esse painel estava muito potente, né, com essas 3 mulheres fantásticas aqui, mas eu queria que a Anitta conversasse um pouquinho com a gente sobre a MPB. Eu acho que tem um histórico aí de
de atuação nessa expressão artística brasileira, né, que tem uma super visibilidade no mundo como um todo, né, grandes talentos, assim, o Brasil sempre sendo muito referência, com grandes vozes aí. Como é que você vê hoje a MPB, Anitta, no nosso cenário, assim, com tantos estilos, tanto estilo sendo criado, né, remixado, enfim, como é que isso tem acontecido hoje para essa expressão em especial? E se você acha que a questão da internet também democratizou a questão de produzir, né, em especial o MPB, como é que você vê isso hoje? Conta pra gente. Então, bom, a gente é muito privilegiado aqui no Brasil, né, musicalmente. Inclusive, nós somos o país que mais consome sua própria música no mundo, que é um dado Não bem tinha esse dado, relevante. hein? Uau! É bem interessante isso. E, e a MPB, claro, é nosso cartão de visitas no mundo. Não à toa, a própria Anitta gravou inspirações, né? E The Girl from Ipanema, The Girl from Rio. A Luísa Sonza também fez referências à bossa nova no último lançamento dela. Então, assim, está muito presente no DNA da nossa cultura musical. Embora o consumo, quando você vai olhar lá nos gêneros mais ouvidos do Spotify, você tem lá um predomínio de sertanejo, funk, piseiro, mas mesmo assim a gente ainda vê ritmos. E como não dizer que sertanejo e funk também não são música popular brasileira, né? Não vou nem entrar nessa. Estou falando da MPB aqui, não como o conjunto da música brasileira, mas como esse gênero que a gente convencionou chamar dessa forma. Então, ainda tem seu espaço, e a gente tem hoje os gêneros de nicho, né? Acho que quando você fala em democratização, acontece o seguinte: tem um artigo de Nakano e Leão que falam exatamente sobre isso. Foram 4 estágios de monopólio que a indústria fonográfica tinha sobre o mercado da música. Primeiro, o monopólio da criação, né? Só gravava quem passasse pelo crivo de uma gravadora. Depois, eles perdem o monopólio da produção, né? Se passa a poder gravar com um avanço técnico em casa mesmo. Você não precisa mais ter uma gravadora para poder te selecionar, achar que seu trabalho é bom, te colocar num estúdio para prensar um disco, prensar um CD. Você passa a poder fazer isso. O próximo monopólio é o da distribuição, que veio com o advento das plataformas digitais. Porque antes ainda era um gargalo você ter uma grande gravadora para poder botar o teu disco nas lojas americanas, nas grandes redes. Com a migração do consumo para o digital, e qualquer pessoa tendo acesso a distribuir sua música gratuitamente, inclusive por algumas plataformas, esse monopólio se quebra. Onde que as gravadoras majors ainda têm o poder do monopólio? Na promoção, que é onde o poder financeiro faz mais diferença, né? Você ter dinheiro para impulsionar uma faixa ajuda muito nos resultados, nos números que aquele lançamento vai ter. Então, eu acho que, especialmente para gêneros como a MPB, que não são gêneros de massa, é muito importante essa democratização, porque se a gente fosse depender do interesse econômico das gravadoras para lançar artistas desse segmento, talvez a gente estaria numa situação muito difícil para esses artistas que muitas vezes são um consumo de nicho. Agora, a gente tem aí Marina Sena, Gilsons, né? Novos expoentes com números muito expressivos, com grande popularidade. Então, eu acho que a música popular brasileira tem muita força e está sempre se renovando e sempre vai ter mercado para ela. Obrigada, Anitta. E aí, pegando um pouquinho, né, do gancho que você trouxe, desse olhar mais macro, né, quando a gente fala de todos os estilos, de todos os gêneros, eu queria que a Vanessa falasse um pouquinho sobre esse mercado do funk, né, que é outra potência. Eu acho que, de fato, né,
tem muito valor para a gente aqui no estado do Rio, porque a gente consegue contar e fazer tantas histórias nas letras de funk, né? Retratar aí a realidade das periferias, né? Da dificuldade aí do pessoal que vive em uma condição mais vulnerável, né? E o quanto isso é importante para a gente, até para trazer a realidade, né? Para a gente refletir muito em cima dela. Acho que são letras com muitas mensagens importantes e o funk cumpre esse papel. Por outro lado, também é uma indústria que sofre ainda muito preconceito, né? Acho que principalmente quando a gente está falando de mulher atuando numa indústria dessa, enfim, empresariando, buscando ser uma artista do funk. Como é que você enxerga isso hoje, Vanessa? Acho que a gente já evoluiu bastante, mas imagino que a gente ainda tem aí grandes desafios para quem quer empresariar, para quem quer empreender, especificamente quando a gente fala do funk, né? Até com a Anitta falando sobre a música popular brasileira, eu tenho, às vezes, pensado qual o posicionamento, né, que a gente tem, porque a MPB já tem o estigma das letras, né? Mas quando fala música popular brasileira, tudo que é produzido popularmente no Brasil se encaixa. E o funk é música popular, é música preta, é música urbana, é música eletrônica, então ele se encaixa, é o brega funk, ele vai conversando e vai se mesclando também em muitos estilos aí. E também sofre muito preconceito, né? Às vezes, quando não tem uma forma tão definida, mas o funk é o quê? É música eletrônica? É música popular brasileira? Isso é só um dado no começo. Quando a gente começa a entrar, você fala das letras, e a gente tem aí, principalmente no funk das antigas, letras que falam da nossa... a cultura, né, do Rio de Janeiro, falam a história do Rio de Janeiro. A gente tem também hoje linhas que fazem muito sucesso, que rendem bastante para muitos artistas, mas que a gente também escuta uma putaria bastante explícita. Tem músicas aí ligadas a questões de tráfico, é uma coisa muito séria o que acontece também. Não cabe a mim julgar isso, que eu não estou nesse lugar aqui, mas a gente não lança música que tenha músicas explícitas, não posso dizer que eu já não lancei, mas a gente tem um filtro aí, porque eu tenho alguns compromissos aqui, até porque é um projeto patrocinado, então a gente acaba refletindo muito sobre o conteúdo que a gente lança. Questões de violência contra a mulher, tráfico, isso não tem a menor condição da gente lançar. Mas quando você olha no mercado, isso está rendendo também, e não é pouco. Assim. Quando você vê a importância do funk, né? Eu trabalho com 150 artistas, e eu, apesar de não ter vindo do funk, e hoje eu sou funkeira, sou muito feliz sendo funkeira, eu estou conhecendo assim, a realidade da galera que nasceu mesmo dentro de um baile funk, com pai e mãe organizando o baile funk. Da onde vem essa cultura? Da onde vem, né, essa forma de pensar, ver, enxergar, traduzir e tudo mais? É muito rico, mas não é tão simples quando a gente vê assim os grandes nomes que estão brilhando ali, né? Então, construir essa carreira até chegar... A Anitta é um caso fora da curva, né? A Anitta assim, realmente uma pessoa para ser estudada, e eu acho que ela vai ter bastante tempo de compartilhar com a gente todo o conhecimento que ela agregou, já vem compartilhando, mas tô falando Anitta cantora. Anitta, tu também tá valendo. Que a Anitta, ela realmente é um exemplo para o mercado como um todo, assim. Acho que é uma pessoa que captou todas as informações do mercado e conseguiu juntar de uma forma inteligente e discutir isso em todas as instâncias, sejam criativos ou empresários, né?
Mas eu não sei se eu estou dando muita volta ou respondendo a tua pergunta, Não, porque o funk Vanessa, foi também ótimo. só para trazer também, porque a ativação do funk, quando a gente fala isso no termo da comunidade, né? Ele não é só, por isso que a gente fala que o funk é uma cultura, ele não é só um gênero musical. Então, quando você vai fazer o baile funk com as vendas, desde os laces, as unhas, o corte de cabelo. É a economia do funk, né? Acho que gira uma cadeia gigante aí, né, Vanessa? O funk ele tem esse fortalecimento que é o que torna ele, de fato, uma cultura aí com mérito de ser tombada e referenciada, e porque é importante na vida de muita gente. E acho que tem muito a evoluir também, e a gente tem feito um trabalho aí para colaborar também com os artistas, expandindo, como você falou nas letras também, esse potencial criativo aí da gente chegar em outros temas e trazer outros aprofundamentos aí que possam ser levados para as comunidades também. Obrigada, Vanessa. Bom, a gente já está indo para os minutos finais aqui do nosso painel. E aí, como considerações finais, eu queria que rapidamente, né, vocês deixassem uma mensagem aí, uma mensagem, um recadinho, uma dica, enfim, alguma coisa que possa inspirar, né, esse nosso público que está aqui com a gente hoje, que está começando, que está sonhando ainda em ter, de fato, né, toda essa parte artística como negócio, como atividade econômica. E antes de passar para vocês, eu queria também agradecer muito aí o convite da Uniarte por a gente estar aqui hoje compartilhando com vocês tantas experiências bacanas dessas nossas convidadas, parabenizar os organizadores, ao Jorge, a Vera em especial aí, que foram quem fizeram aí todo esse contato com a gente, né? E queria passar aí começando pela Elisa, depois a Anitta e a Vanessa, para deixar uma mensagem final aí inspiradora para quem está começando aí no setor e, enfim, no mercado da música. Abriu o áudio, Lisa. O som. Pronto. Quero agradecer demais o convite, é um prazer. Acho que a gente tem que falar muito sobre a nossa cultura e a nossa música e sobre esse mercado. Ter um olhar generoso com os profissionais que se dedicam tanto e que muitas vezes não são valorizados, né? Não estou falando só dos artistas, mas existe uma cadeia muito grande, né, dentro dessa indústria criativa que faz com que as festas aconteçam, os eventos aconteçam enfim, muita coisa gira em torno da música, né? Acho que se a gente for falar aqui, a gente vai tomar um tempo muito grande, mas é bom que as pessoas tenham essa percepção, né? Porque elas ligam o rádio, tem música, elas andam na rua, tem alguém ouvindo uma música ou cantarolando alguma coisa. Você entra no mercado, tem uma música rodando, sabe? Então, na publicidade está ali uma música. Então, é um mercado muito potente e que precisa de um olhar generoso da sociedade como um todo, né? A gente movimenta o país, a gente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então é isso, o nosso desafio é seguir trabalhando e estimulando, fazendo com que outras pessoas se envolvam e se dediquem a essa nossa paixão, né? E é isso, eu quero estimular todo mundo a ocupar todos os lugares dentro desse mercado, né? Porque a gente sabe do protagonismo que é quem é artista e está de frente, mas a gente sabe que muitas pessoas são responsáveis pelo sucesso de um artista, de um evento, né? De um festival. Então é importante as pessoas saberem que elas são fundamentais para que essa indústria se movimente, e muitas famílias são sustentadas através da música. Então é isso, agradeço a oportunidade, nos encontraremos em outra oportunidade. Obrigada, Carol, Vanessa, Anitta, um beijo para vocês, sempre muito bom ouvi-las e aprender mais um pouquinho e dividir um pouquinho das minhas experiências. Obrigada, Elisa, mais sucesso aí para vocês. Anitta, suas palavras. Também quero agradecer, dizer que foi maravilhoso estar aqui com duas mulheres que eu admiro pra caramba, não tinha dito isso, queria dizer. A gente compartilha propósitos. E a dica que eu deixo, cara, é cara de pau.
sabe? Não tenha medo de acessar as pessoas, ir nas pessoas, bater nas portas. Se você é artista, quer tocar no festival, cara, prepara o teu material e faz um contato e, enfim, lança suas garrafas ao mar. Não se intimide com quem você não conhece, sabe? E também não desanime diante dos muitos nãos que você vai eventualmente receber. Mas enfim, com força de vontade, buscando conhecimentos, com visão empreendedora, como disse a Elisa, tem muita coisa boa para aproveitar nesse mercado, tem muita oportunidade interessante rolando. Meu Instagram tem os meus contatos, @AnitaCarvalho_. E obrigada mais uma vez, a gente se vê aí numa próxima. Obrigada, Anita. Vanessa? Olha, a dica que eu tenho para dar é: sejam organizados, criativos, mantenham seus arquivos em dia, produzam sempre, sempre organizando, porque tudo é arquivo, vira uma zona que eu sei como é que é. Então, deixa organizado, que você vai ter a memória da sua trajetória, as suas ideias organizadas, vai ser muito fácil de achar e de se reorganizar. Crie imagens, pense na sua imagem, estuda o engajamento da sua mensagem com o seu público, brinca com isso para poder ir experimentando e aprendendo, e criem laços e parcerias criativas e profissionais. Sem isso, como a Elisa também estava falando, não fica muito complicado. É importante conhecer tudo para que você possa, né, ter a tua inteligência elevada aí para discutir vários assuntos que vão ser importantes para você profissionalmente, mas você tem que ter os teus parceiros aí, saber trabalhar em coletivo, isso é importante, e a música é uma das coisas mais importantes do mundo, né? Então, é um bom mercado, com certeza. Muito obrigada, Vanessa. Queria agradecer a companhia de todas vocês e todos vocês aqui hoje com a gente. E deixar uma mensagem também. Eu gosto muito do livro Negócios para Criativos, do Kiko Loureiro, e ele fala uma frase que eu acho que a gente encerra esse nosso painel, né? Que é: quando a arte encontra no empreendedorismo o seu maior aliado, inevitavelmente a plateia não será mais o seu lugar. Então, acho que a gente teve a oportunidade aqui dessas feras compartilharem um pouco com você da importância da gente potencializar esse lado artista, né? Mas da gente fortalecer também o lado empreendedor, porque aí, de fato, a gente tem negócios sustentáveis, né? E que tenham longevidade aí, fortalecendo a nossa economia. E, de fato, a música é um bom negócio, e isso ficou provado aqui hoje, né? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Uniarte. Tchau, tchau.